Boa tarde. Patrícia, fiz seu curso online na pandemia, já estou praticando, já tenho vários pacientes em andamento, você tem me ajudado, tirando minhas dúvidas. Preciso fazer o presencial? Ou o que no presencial vai ter de diferente em relação ao curso online? Ou até mesmo, Patrícia, já fiz o seu presencial no passado. Esse de hoje, de agora, né, de agosto, vai ter alguma coisa diferente? Achei melhor gravar esse vídeo para falar sobre o que vai ter durante os 3 dias do curso avançado, agora de agosto. E você toma essa decisão, se você acha que precisa fazer ou não, não sou eu que vou dizer, tá bom? Em primeiro lugar, esse curso, esse ano já completei 10 anos de MyoBrace. Eu conheci MyoBrace em maio de 2013 e desde então eu escrevi minha monografia, eu fui minha primeira paciente e desde então eu precisava até perguntar pro pessoal da MyoBrace quantos aparelhos eu já comprei, porque eu tenho certeza que já passou de 700 aparelhos, depois eles me corrigem, tá? Até a última vez tava chegando nos 700. Mas independente disso, o que importa na verdade, eu diria que é a minha o que eu aprendo no dia a dia. Ontem mesmo numa reunião perguntaram para mim se eu deixaria de atender na clínica para só dar aula. Eu falei, jamais, porque a minha aula só tem a qualidade que tem por conta da minha experiência clínica. Enfim, vamos lá. 3 dias de curso presencial em São Paulo. Então, em primeiro lugar, 10 anos de experiência. Isso acho que pesa bastante. Eu não sou a mesma Patrícia do ano passado. Então, essa pequena diferença de um ano já faz muita diferença. Outra coisa muito importante, passamos pela pandemia, gente. Olha só, eu nunca atendi tanto paciente na minha carreira quanto durante e depois da pandemia. Cresceu muito a procura, mudou muito o perfil dos pacientes, aumentou demais o diagnóstico de pacientes com ansiedade. Tenho estudado muito ansiedade. Inclusive, dicas de livros, eu sempre passo muitas dicas de livros, vou ver se eu levo os livros físicos, só tem alguns, né? Alguns dos livros que eu recomendo, tá? Aliás, vou escrever isso aqui para eu não esquecer de falar sobre isso, que é muito importante. Não é só artigo científico, né? Não é a medicina baseada em evidências, nem em livros, mas é a odontologia / medicina baseada em fatos reais. Então, vamos lá, 3 dias de curso. Logo no início tem uma apresentação. São poucas pessoas que são matriculadas nesse curso, porque é um curso realmente VIP, não é exagero, não é balela minha, não tô querendo convencer ninguém. Quem fez sabe que é exatamente assim. Eu não deixo matricular tantas pessoas porque eu perco um pouco aquela assistência bem personalizada de cada aluno. Então, logo no início, todo mundo se apresenta e tem umas perguntas direcionadas, porque através dessas respostas eu vou direcionar o conteúdo do curso também. Ele é completamente personalizado, individualizado para aquela turma, porque não adianta eu ficar falando dos meus casos de sucesso com criança numa turma que só atende adulto, ou vice-versa, ou falar muito de DTM numa turma de ortodontistas. Enfim, é bem individualizado e voltado para as necessidades daquela turma, primeiro, logo com essas perguntas iniciais e as respostas que eu tenho logo no começo. Essa é a primeira parte. Tá aqui embaixo, por isso que eu tô olhando para baixo, tá bom? Eu imprimi para não esquecer de nada. Depois começa a introdução. Então, dá uma nivelada, porque tem muita gente que entra no avançado, mas não fez o básico, ou tem uma certa experiência, por isso que a gente deixa entrar no avançado sem o básico, porque já conheceu, assistiu outros cursos, palestras e já começou a praticar. E aí eu preciso passar o fundamento básico da odontologia miofuncional, que ele é primordial para entender todo o resto
da técnica, da nossa atuação e principalmente da forma como vamos passar isso para o nosso paciente. Então, essa introdução que é muito boa, muito gostosa, entra os fundamentos científicos e isso ajuda muita gente a tirar um pouco de aquela má impressão por ser uma técnica pouco difundida. Ai, não tem fundamento científico. Tem, e tem muito fundamento científico, cada vez mais. E agora trazendo uma novidade, não, trazendo muitas novidades do Congresso de Miami, né, do Summit de Miami, que foi uma conferência. Lá foram passados novos artigos científicos que fundamentam a nossa prática, né? É muito engraçado porque quando eu tava ouvindo esses novos fundamentos, essas novas evidências científicas que embasam a odontologia miofuncional, para nós que já praticamos faz tempo, dá vontade de falar assim, tá, qual que é a novidade? A novidade é porque foi divulgado, é isso? Porque é a minha prática, é o que eu vejo todos os dias aqui no consultório. Então, o fundamento científico está mais atualizado ainda, tem muita novidade. Todos os dias a gente tem coffee breaks são muito importantes porque a turma troca muita informação, muita experiência. Todo mundo vem com uma bagagem muito importante de vida clínica. Todo mundo tem alguma experiência para compartilhar de outras técnicas que auxiliam, que ajudam. É uma troca muito rica. Depois do intervalo, tá tudo incluso, tá? Todos os coffee breaks e almoço estão inclusos, não precisa se preocupar com comida. Tem café, os cafezeiros fiquem à vontade, porque tem comida. O tempo todo tem água, a gente não passa fome. Aliás, cuidado para não engordar. Ou engorda e depois emagrece de novo. A gente tem a parte de volta, né, para os fundamentos científicos, para eu finalizar. E aí entra com os aparelhos. Boa tarde, Juliane Domingues. Você já ganhou a neném? Acho que não, né? Senão você não estaria aqui na live comigo. Vamos lá, a gente tem a parte de aparelhos e aí é onde é falado sobre todas as características de todos os aparelhos, para não ficar dúvida nenhuma em relação a isso. Como escolher, quais as características as principais diferenças entre os modelos, entre o tamanho. Não nasceu, né? Eu imaginei, então tá bom. Quando nascer você me avisa, tá? Você vai me avisar. Então, as principais características de cada aparelho, por que escolho esse aparelho naquele momento? Porque existe um protocolo do fabricante e existe o protocolo que a gente acaba adaptando devido à nossa demanda, devido ao perfil de pacientes do seu consultório, do meu consultório, e aí o perfil de idade, de comportamento, falo muito sobre o comportamento humano, entro nessa questão da gente conhecer um pouquinho mais o paciente que a gente está lidando. Então, aparelhos. Falei tudo que eu conheço, aí a gente entra com os novos aparelhos também. Aparelhos, o Diego vai participar, né, como uma participação ativa nas aulas, então ele vai ter uma aula específica só sobre aparelhos de exercícios. Isso é uma super novidade, nunca teve uma aula específica de aparelhos de exercícios, e fui eu que dei a aula de exercícios. Esse ano vai ser o Diego que vai dar essa aula, vai ser fantástico. E eu vou estarei junto com vocês como aluna. A hora que o Diego entrar para dar aula, eu estarei como aluna também, porque eu tenho muito que aprender também. E aí, no próximo dia, e a gente finaliza esse dia, que é o primeiro dia, aliás, antes disso, a gente fala sobre os aparelhos, depois fala sobre como implementar, começar a atender com a odontologia miofuncional no consultório, e aí mais uma vez eu volto a dizer que é individualizado. Patrícia, eu atendo mais criança. Patrícia, eu não atendo criança.
Patrícia, eu só atendo idoso, adulto, meu perfil de paciente é de reabilitação. Então, nessa hora, a forma como você vai implementar no seu consultório, ela recebe uma atenção mais especial de acordo com o seu perfil de consultório. Tem muito colega que no dia fala assim, Patrícia, quero comprar alguns aparelhos. Quais são os aparelhos que você indica para eu ter no consultório? Aí a hora que eu sento, falo, me conta mais um pouquinho, como que é o seu dia a dia, quais são os seus pacientes, o seu perfil. Aí depois, como cobrar do paciente, como cobrar pelos tratamentos, a cobrança, se você atende criança, se atende criança muito pequena, se atende criança de fase escolar, se você atende só adultos, se você quer usar só para DTM, para ronco e apneia, como cobrar cada tipo de tratamento de acordo com o seu consultório, de acordo com a sua região, com o seu perfil de paciente. Então tem essa parte bem individualizada também. E aí o primeiro dia eu finalizo com os meus casos clínicos, mostrando para vocês as minhas dificuldades, o que foi rápido, o que foi fácil, o que foi muito difícil, o que eu fiz para superar essa dificuldade. Porque tem a parte de perrengues, no dia seguinte tem a aula de perrengues na odontologia miofuncional, que é onde eu falo, gente, isso aqui uma vez deu errado, ou já deu várias vezes, aconteceu do meu paciente apresentar tal coisa. O que eu fiz para melhorar, para reverter essa situação? Eu lancei mão de quê para melhorar isso aí? Aí, beleza, acabou esse dia. Nesse dia, os alunos vão para casa assim com a cabeça explodindo. Meu Deus, quanta informação. E aí vai digerir, volta no dia seguinte, tem a chegada, tem a recepção, sempre tem coffee break na recepção, então eu já falo, nem se preocupe com o café da manhã, a gente toma o café da manhã todo mundo junto. E aí entra em DTM, segundo dia, a gente já começa com o tratamento miofuncional das DTMs, que é uma coisa que, assim, antigamente não se dava tanta atenção no curso. Depois da pandemia, nossa, talvez um dos módulos mais esperados do curso é esse. Aí tem entendendo e praticando a palpação da musculatura, então todo mundo vai aprender, vai sentir qual que é a pressão, como faz essa palpação da musculatura e a aplicação do aparelho Maiosa TMJ, tá? Muitas vezes a gente seleciona 1 ou 2 alunos para colocar o TMJ, a gente faz antes palpação da musculatura, registra esse aluno que vira paciente no curso, ele coloca o MyoBrace na boca e a gente depois registra a melhora, o que ele sentiu, o que ele não sentiu e assim por diante. É muito legal essa parte também. Depois a gente tem aula de distúrbios respiratórios do sono, eu conto a minha experiência, como que eu comecei a trabalhar com ronco e apneia com odontologia miofuncional, que antes eu não trabalhava, eu tinha vontade, eu não sabia como, por onde começar, que curso que eu deveria fazer, e quando eu fui ver, praticando odontologia miofuncional com outro foco, eu já estava tratando pacientes com ronco e apneia sem saber. E aí comecei a praticar com um pouco mais de intensidade e divulgar esse trabalho também, tá? A primeira consulta que faz parte, né, do protocolo, da aula de protocolo, ela é maravilhosa para o paciente entender que você trata isso e com muita segurança. Depois a gente tem um intervalo e aí a gente entra com a participação do Diego Reis, ele que é o nosso o educador da MyoBrace do Brasil e ele que vai ser responsável pela aula prática de atividades MyoBrace, que são os exercícios miofuncionais, e ele veio assim, tá com muita novidade de Miami, e eu não vejo a hora de assistir a aula deles, honestamente, estou bem ansiosa. A gente tem um intervalo e depois entra com a nova linha Myotalea, que, como eu disse, são os aparelhos só para exercícios, que eu também tô bem empolgada e bem curiosa para ver como que vai ser essa aula. Depois a gente entra com contrato, eu mostro como a gente faz o contrato da MyoBrace lá da Austrália, linha por linha, ensino a preencher, fazer, individualizar para cada paciente.
Aí vem a aula, que é o protocolo e até a alta do paciente. Então, é uma aula que eu falo todo passo a passo, desde a primeira consulta, como a gente aborda o paciente, como faz a avaliação, que exames que pede para esse paciente, com esses exames em mãos, o que eu devo avaliar para escolher o aparelho, quais são os critérios que eu devo avaliar para determinar aquele modelo de aparelho ou aqueles modelos de aparelho, digitar o contrato e fazer o formular ou também fazer o orçamento, né, o valor cobrado. E aí no último dia, que é no sábado, começa já com aula de pré-natal odontológico miofuncional. Quem não trabalha, começa a trabalhar, é bacana porque tem mais um tratamento para oferecer para o seu paciente que você não oferecia antes. E quem já trabalha, ele vai melhorar, aprimorar o pré-natal. É muito importante, porque quanto mais cedo a gente atua com a conscientização da respiração e da musculatura, melhor esse paciente vai se desenvolver, ou essa criança. Depois a gente tem a aula de diagnóstico, a prática de atendimento de pacientes com diagnóstico, plano de tratamento e avaliação do progresso com pacientes. Então, a gente, dentro dos alunos, escolhe ou de alguma forma a gente tem pacientes que são escolhidos pela empresa, pela MyoBrace, para participar ativamente, presencialmente dessa parte da aula. Então, sempre tem criança e tem adulto, sempre tem a questão de disfunções voltada para o crescimento maxilomandibular, alinhamento, nivelamento, DTM, ronco e apneia. Então, é a hora que a gente pratica. E também, por que não atender algum colega, aluno que esteja precisando também. Aí vira paciente no curso também, junto com os outros pacientes. E aí a gente tem um intervalo, depois tem o workshop do BWS, então é uma parte laboratorial. Quem se inscrever vai receber toda a listinha com todos o que precisa levar, se você de fato quiser praticar isso no consultório também. Tem a prática do Myolei, outro intervalo, e aí é uma das partes mais gostosas da aula, do curso, que é quando a gente faz o debate dos casos clínicos dos pacientes, dos alunos. Então, a gente sempre avisa os alunos para providenciarem, se você tiver algum paciente em vista, para trazer para o curso algum caso clínico para discutir. Leva a documentação, pode ser digital, pode ser documentação física, leva os modelinhos, sabe? Eu não uso mais modelo de gesso. Se tiver impresso em 3D, que tem facilitado bastante nossa vida, pode levar, porque na mão é muito melhor, tá? Se você tiver o gesso ou o material, o modelo impresso em 3D, leva na mão, porque dessa forma eu ensino como que eu escolho os aparelhos, como eu mostro depois que os exames estão comigo, como que eu apresento isso pro paciente, para ele fechar e ficar. Tudo que é palpável e visual é muito mais fácil de ser compreendido. Então, o curso tem todo esse conteúdo, tem essa individualização, tem essa prática, tem a interação com os profissionais, aquele bate-papo, sabe, de café, voltou do almoço, sabe, que a gente vai poder tirar dúvida o tempo inteiro. Antes, a equipe sempre perguntou: Patrícia, você quer almoçar à parte, para ninguém ficar te perguntando, você conseguir almoçar em paz? Eu falei: não, faz parte. Vamos, que se eles me perguntam na hora do almoço, a aula vai fluir melhor ainda. Então, o tempo todo eu tô ali para tirar, para passar informação, e o que eu não souber, eu vou atrás, sabe? E muitos casos que compartilham comigo podem ter casos que, nossa, nunca chegou nenhum paciente com essa individualidade, com essas dúvidas, aliás, com esse caso em especial. Mas, se fosse meu paciente, eu faria assim, assado. Então, o presencial, ele tem algo que não tem como a gente passar
No online, eu recebi muitos elogios do conteúdo do online, tem a facilidade de repetir, de assistir quantas vezes precisar, mas não tem as vantagens que tem no presencial. Então, essas foram as informações que eu tinha para passar a respeito do curso presencial, agora de agosto, com todas as novidades, com toda a minha bagagem e do Diego junto. Se tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui ou mandar uma mensagem que a gente responde, tá bom? Uma ótima terça-feira para todos e até o próximo vídeo.